E aí, craque? Eu sou Marcos Vinícius, esse aqui é o Visão de Jogo e hoje eu vou falar sobre a treta entre o Rafinha e o Flamengo, que estavam negociando há algum tempo já o retorno do lateral para o clube da Gávea, só que a negociação não deu certo e gerou bastante polêmica. Teve aí um possível racha entre a própria diretoria do Flamengo, indireta de jogador do Flamengo para o Rafinha e, claro, duas versões diferentes da história por parte do Rafinha e do Flamengo. Agora vamos entender como tudo isso aconteceu depois da vinheta. Pra gente entender o que aconteceu agora, é importante a gente voltar lá para quando o Rafinha saiu do Flamengo pro Olympiacos. O que aconteceu é que o jogador ainda tinha contrato com o rubro-negro, só que ele tinha imposto uma cláusula no seu contrato que permitia que ele saísse sem pagar nenhuma multa no caso de uma proposta vinda da Europa. E foi o que aconteceu. Rafinha alegou que foi pro Olympiacos porque recebeu uma proposta 3 vezes maior do que a que ele tinha aqui no Flamengo de salário. Então o jogador acabou aceitando. E é claro, é direito do jogador ir para onde ele acha melhor, ainda estava até uma cláusula para isso no contrato. Mas é entendível, né, compreensível que o Flamengo também fique chateado do jogador sair assim, logo depois, né, de um ano maravilhoso ali, ele sair assim meio que do nada, digamos assim, sem terminar de cumprir o seu contrato, né? Mas depois de um ano jogando na Grécia, o Rafinha decidiu voltar para o clube carioca, que começou a negociar para trazer o atleta de volta. O Flamengo parecia ter demonstrado realmente interesse em contar com o jogador, porque ficou todo esse tempo negociando, mas no final das contas desistiu da contratação por motivos financeiros, pelo menos foi isso que o clube alegou. Disseram que devido à pandemia diminuiu a arrecadação, o time passa por certa dificuldade, né, dentro dos parâmetros do Flamengo, mas ainda assim uma dificuldade financeira, então não ia poder contar com o Rafinha aí, bancar ele por todo esse tempo. Só que o Rafinha alegou motivos completamente diferentes para a negociação não ter dado certo. Ele afirma que foi vítima de uma briga política dentro do clube e que tinha uma parte da diretoria que não queria a contratação dele por causa da maneira que ele saiu no ano passado. O Rafinha disse em entrevista ao Sport TV que o treinador queria ele, o departamento de futebol queria ele, até a torcida queria ele, mas não quiseram contratar ele por causa dessa briga ali interna da própria diretoria. Ele ainda se defende dizendo que ia receber menos nessa passagem do que na anterior dele pelo Flamengo. E além disso, aceitou receber só em 2022, né, fazer ali uma flexibilização no pagamento para ajudar o clube, entendendo a situação atual do time. Mas quem são esses personagens da diretoria que tá tendo um possível racha aí no Flamengo? Pelo menos é isso que tá se especulando. Os personagens mais evidenciam essa divisão no Flamengo são o Marcos Braz e o Luiz Eduardo Batista, o BAP. O BAP seria quem aparentemente vetou a contratação do Rafinha, que não queria. Mas ele alegou, depois do Rafinha se pronunciar, ele disse que realmente era pela questão financeira, que ele queria também a contratação do Rafinha, mas pela questão financeira isso ficou inviável e que, apesar dele e do Braz terem discordância no futebol, eles têm uma relação boa, etc, etc. E antes de entrar no mérito de quem tá certo e quem tá errado e fazer uma avaliação de se o Flamengo precisava ou não do Rafinha, eu quero mostrar essa aqui que foi considerada por muitos uma indireta do Felipe Luiz e do Diego pro Rafinha. Espera um pouco aí, se tá curtindo o vídeo, por favor dá um like que isso ajuda bastante ao YouTube entender que esse vídeo é bom e que ele deve recomendar para mais pessoas. E também se inscreve no canal para continuar acompanhando tudo que sai aqui no Visão de Jogo, beleza? Pode continuar. Muitos consideraram isso uma indireta pro Rafinha, né? Já que eles estão comemorando o privilégio de ser jogador do Flamengo e o Rafinha tava lá e, entre aspas, pulou do barco e agora quis voltar pro Flamengo. E eu também vi muitos torcedores do Flamengo contrários ao Rafinha, já que ele saiu no meio do seu contrato para ir para fora e agora quis voltar e quando o clube rejeitou, ele fez todo um drama, né? É claro que o jogador tem direito de expor sua visão da negociação, expor o que aconteceu, mas assim, o Flamengo não é obrigado a contratar ele, né? Ainda mais é um jogador que não cumpriu seu último contrato. Apesar de negarem e dizerem que foi apenas o financeiro, até seria compreensível dizer que não queria contratar ele de volta porque ele saiu no meio do último contrato. Apesar de que a gente sabe que o Rafinha é um grande jogador, e talvez se apegar uma coisa pequena assim, para não trazer um grande atleta, não seja o melhor pro Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo tem dois bons laterais, o Isla e o Mateuzinho. O Mateuzinho ainda que tem bastante evoluir, né? Ainda é garoto, mas já se mostrou um bom jogador. E o Isla, que também é o titular, eu acho um bom lateral direito. O Rafinha chegando, chegaria para ser titular e dá mais opções de rodagem para o elenco. Ainda mais nesse calendário cada vez mais apertado aqui no Brasil, seria útil ter 3 laterais. Mas a ausência dele também não chega a ser um grande problema para o Flamengo. A gente sabe que ele fez uma história bonita ali em 2019 e é realmente um grande jogador. Seria
com certeza um dos melhores laterais do Brasil se jogasse aqui. Mas o fato dele não vir não chega a ser uma dor de cabeça para a diretoria rubro-negra, na minha opinião. Mas por outro lado, eu também entendo o Rafinha em alguns pontos. Ele foi pro Olympiacos para ganhar 3 vezes mais. Ele disse que pensou muito na família dele quando tomou essa decisão. A gente sabe que o jogador ganha muito dinheiro e fez a carreira no Bayern, né? Digamos assim que ele precisava desse dinheiro. Mas se você recebe uma proposta para ganhar 3 vezes mais e já tinha uma cláusula no seu contrato que você poderia sair em caso de uma proposta da Europa, por que não, né? Ele fez o que ele achou melhor na ocasião e, de certo modo, o Flamengo sabia dessa possibilidade já que aceitou um contrato desse jeito. E depois disso ele quis voltar, depois, né, ficou um ano fora e já quis voltar pra cá, talvez, não sei se ele chegou a se arrepender de ter saído ou não, mas quis voltar pro Flamengo e daí viu ser publicado que a decisão foi por conta da questão financeira. Mas ele, pelo menos o que ele afirma, é que ele tentou flexibilizar ao máximo o contrato para facilitar pro Flamengo financeiramente. Se ele realmente fez isso, não faz sentido o time dizer que foi pela questão financeira. Ele tá correto em cobrar que se fale a verdade, que se foi realmente por uma questão política ou por uma desavença com ele, é isso que deveria ser divulgado. O que ele não pode fazer é cobrar que o Flamengo seja obrigado a contratar ele. Mas também ele não fez exatamente isso, ele só reclamou dizendo que queriam contratar ele, todo mundo lá queria, menos essa parte da diretoria, principalmente o BAP, que não gostou da maneira como ele saiu. Mas o Flamengo, como eu já disse, não é obrigado a nada. E se realmente foi por essa questão da saída dele que não foi contratado, o Rafinha tá certo em cobrar e dizer que essa é a verdadeira versão da história. Fica aí uma coisa de meio palavra de um contra a palavra do outro, é complicado dizer quem tá certo e errado, todos têm seus pontos aí certos e errados, mas uma coisa que o Flamengo precisa levar em questão e ficar bastante atento é essa divisão da diretoria. É complicado ter várias pessoas divergindo dentro do clube. Eles têm que tentar sempre manter uma harmonia e uma união para pensar o que é melhor para o Flamengo. É claro que vão ter ideias diferentes em diversas questões, mas isso não pode se tornar uma briga política dentro do clube, que isso é muito perigoso, isso já levou muitos clubes pro buraco. E claro, o Flamengo tá muito bem no momento, isso acaba não transparecendo tanto. Mas na hora que as coisas apertarem, isso vai ficar ainda mais evidente e pode realmente complicar pro rubro-negro. E aí, você acha que o Flamengo acertou em não trazer o Rafinha? Será que com as questões mais flexíveis que o Rafinha afirma que ofereceu, não era viável trazer um grande jogador como ele? Ou o Flamengo acertou em realmente não precisa mais de lateral direito, não precisa de pagar mais um salário alto tendo 2 bons laterais no time? Dê sua opinião nos comentários, diga aí o que você achou do vídeo, deixa o like por favor que ajuda bastante, se inscreve para não perder os próximos conteúdos do canal, então ativa também o sino das notificações e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! O que eu fiz com a mão? Ah, minha mão bugou.